Oi, meu nome é Daniel, sou professor de História. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as revoltas de caráter separatista que aconteceram no Brasil no final do século XVIII, sendo, primeiramente, a Inconfidência Mineira e depois a Conjuração Baiana. No final do século XVIII, uma série de revoltas de caráter separatista aconteceram no Brasil. Essas revoltas elas manifestavam a insatisfação da população por conta das péssimas condições de vida que existiam no Brasil naquela época, mas elas também manifestavam a insatisfação das elites que existiam no Brasil por conta da divergência de interesse que existiam entre essa elite colonial e entre a coroa portuguesa. Essas revoltas elas se inspiraram em ideais iluministas que estavam em voga na época e que defendiam alguns princípios como a liberdade de expressão, o livre comércio, defendiam também liberdade de credo, etc. E, além de se inspirarem nos ideais iluministas que estavam em voga naquele período, também se inspiraram em acontecimentos que ocorreram em outros países e que haviam também se inspirado nos ideais iluministas. E aí eu posso destacar a Revolução Americana, que foi um movimento que levou à independência e ao surgimento dos Estados Unidos como nação independente. A Revolução Francesa, que iniciou o processo de queda do absolutismo na França. Temos também a Revolução Haitiana, que, assim como a Revolução Americana, levou ao processo de independência e ao surgimento, então, do Haiti como nação. A Inconfidência Mineira foi um movimento separatista que aconteceu nos finais de 1788 e no início de 1789. Foi um movimento separatista que aconteceu na capitania de Minas Gerais. A Inconfidência Mineira foi resultado da insatisfação da elite daquela capitania por conta da política de altos impostos que estavam sendo cobrados pela coroa portuguesa e, conforme eu falei, o movimento ele sofreu influência dos ideais iluministas que existiam naquela época. Essa elite dessa capitania teve contato com os ideais iluministas na Europa, principalmente na Universidade de Coimbra, que foi um local que recebeu muitos dos membros que pertenciam a essa elite mineira. E uma vez que eles tiveram contato com esses ideais e uma vez que eles passaram a conspirar contra Portugal, eles vão buscar inclusive o apoio estrangeiro para que o movimento deles tivesse sucesso aqui no Brasil. E hoje os historiadores sabem que membros dessa conspiração mantiveram contato com Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, que na época era ministro do exterior dos Estados Unidos, na França. E eles também mantiveram contatos com comerciantes ingleses. Nos dois casos, eles estavam buscando apoio tanto dos comerciantes quanto da Inglaterra e dos Estados Unidos, para que uma vez que o movimento se iniciasse, os dois pudessem apoiar os Inconfidentes para que eles tivessem sucesso em realizar a separação da capitania de Minas Gerais do restante do Brasil. O aumento nos impostos que gerou a insatisfação dessa elite da capitania de Minas Gerais estava relacionado com a extração do ouro, que era a principal atividade econômica que existia naquela capitania. Essa política imposta por Portugal de aumento na cobrança dos impostos remontava desde a década de 1750 e aconteceu por conta do grande terremoto que abalou a cidade de Lisboa em 1755. Nessa data, a cidade de Lisboa ela sofreu impacto desse terremoto que acabou também resultando em um maremoto e depois incêndios que se espalharam por toda a cidade. E o resultado disso é que a cidade de Lisboa sofreu uma destruição muito grande, além de uma quantidade de mortes aí que alcançou os milhares. Então, a cidade de Lisboa ela precisou ser reconstruída depois disso. E essa reconstrução ela foi financiada com aumento na arrecadação e esse aumento na arrecadação, naturalmente, ele aconteceu por conta do aumento dos impostos que eram cobrados aqui na colônia. Além dos impostos que eram cobrados, outro elemento que, de uma certa forma, trazia mais insatisfação a essa elite era o alto grau de endividamento que ela estava naquele momento. Os membros dessa elite da capitania de Minas Gerais, eles tinham dívidas altíssimas com a coroa portuguesa e, naturalmente, com a política de aumento de impostos, a tendência é de que essas dívidas aumentassem. Então, esses dois fatores aí acabam sendo os principais fatores que nos ajudam a entender o porquê
que os inconfidentes passaram a conspirar contra Portugal. Além da questão econômica, que estava por trás do aumento na cobrança dos impostos, nós temos também uma questão política que vai nos ajudar a entender essa insatisfação dessa elite da capitania de Minas Gerais nessa época. No começo da década de 1780, a coroa portuguesa nomeou Luís da Cunha Menezes como governador daquela capitania. E durante o período que Luís da Cunha Menezes ocupou o cargo, ele vai, de uma certa forma, tomar ações que vão beneficiar o seu círculo de amigos e que vai prejudicar inúmeros membros da elite de Minas Gerais. Isso naturalmente vai gerar insatisfação, e essa insatisfação ela vai aumentar quando o Visconde de Barbacena foi nomeado governador da capitania em 1788. A nomeação de Visconde de Barbacena ela gerou insatisfação principalmente porque Visconde de Barbacena ele assumiu o cargo com uma ordem explícita de algo que ele deveria realizar. E essa ordem era de realizar a cobrança da derrama. A derrama era um mecanismo utilizado por Portugal para realizar a cobrança compulsória, a cobrança obrigatória dos impostos devidos. Anualmente, Portugal estipulava uma meta de arrecadação na quantidade do ouro que era extraído. Porém, essa meta raramente ela era alcançada pelos membros daquela capitania, pelos habitantes daquela capitania. Então a derrama era um mecanismo utilizado eventualmente para poder alcançar essa meta de maneira compulsória. Como a extração do ouro estava em decadência, a quantidade de impostos que estavam sendo repassados para Portugal ela estava caindo cada vez mais. Então, quando o Visconde de Barbacena assumiu e ele veio com essa ordem, naturalmente isso foi realizado porque a coroa portuguesa vai tentar realizar essa cobrança obrigatória para poder alcançar a meta anual estipulada. Quando essa notícia se espalha, naturalmente o pânico e a insatisfação vai acabar tomando conta da capitania de Minas Gerais. Os membros da elite de Minas Gerais, então insatisfeitos com a notícia da realização da derrama, passaram então a se reunir e nessas reuniões eles vão começar a conspirar contra o domínio de Portugal sobre Minas Gerais. Durante essas reuniões foram debatidos diversas pautas e as pautas dos inconfidentes mineiros podem ser resumidas nos seguintes pontos. Primeiro, os inconfidentes eles vão defender a proclamação de uma república em Minas Gerais inspirada no modelo de república que foi construído nos Estados Unidos. Segundo, e naturalmente, eles vão defender o perdão de todas as dívidas dessa elite mineira. Então, dentro da pauta dos inconfidentes, uma vez que o movimento acontecesse, que ele fosse vitorioso, todas essas dívidas que os membros dessa elite possuíam, elas seriam automaticamente zeradas. Terceiro, eles vão incentivar o desenvolvimento da manufatura. Manufaturas eram algo que era proibido de existir no Brasil, por ordem direta de Portugal. Isso era um mecanismo de Portugal para impedir que a economia local se desenvolvesse e para que o Brasil fosse economicamente dependente de Portugal. Então os inconfidentes tinham em sua pauta o incentivo à instalação de manufaturas em Minas Gerais. E, além disso, eles também vão defender a construção de universidades, que era outra coisa que não poderia existir no Brasil por ordem de Portugal. Último ponto de destaque a ser realizado sobre a pauta dos inconfidentes mineiros está relacionado com a libertação dos trabalhadores escravos que habitavam na capitania de Minas Gerais. Os historiadores hoje sabem que não havia um consenso entre os inconfidentes a respeito da abolição da escravidão naquela região. Como não havia consenso, então não estava na pauta dos inconfidentes mineiros promover a abolição da escravidão, uma vez que o movimento fosse vitorioso. Então, a inspiração que eles possuíam nos ideais iluministas e na defesa dos direitos iguais para todos os homens era basicamente uma defesa com uma visão muito mais elitista, que visava apenas os interesses deles. Existiam alguns que defendiam a abolição, só que os que defendiam a abolição do trabalho escravo eram a minoria. E a gente precisa considerar, para a gente poder entender o porquê que os inconfidentes, em sua maioria, não defendiam a abolição do trabalho escravo, é só a gente lembrar que grande parte dos envolvidos, praticamente todos eles, eram da elite.
da capitania de Minas Gerais. E como membros da elite que trabalhavam na extração do ouro, eles possuíam uma quantidade muito grande de trabalhadores escravos que faziam essa extração para eles. Então, economicamente, para essas pessoas dessa elite local, não era interessante promover a abolição do trabalho escravo, não era interessante economicamente. Então, por isso que a abolição da escravidão não estava na pauta dos Inconfidentes de Minas Gerais. A Inconfidência Mineira, no entanto, ela nunca superou a fase conspiratória. E isso aconteceu porque o movimento foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis, ele manteve contato com os Inconfidentes, ele participou de algumas das reuniões secretas que haviam sido realizadas, e Joaquim Silvério dos Reis acabou denunciando o movimento em troca do perdão de todas as dívidas que ele possuía. Assim, o movimento foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis em março de 1789. Ele entregou o nome de todos os membros que estavam participando dessa conspiração e, em troca, a coroa portuguesa então perdoou as suas dívidas. Depois que o movimento foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis, a coroa portuguesa ela vai suspender a derrama e ela vai agir rapidamente para prender todos os envolvidos que haviam sido denunciados por Joaquim Silvério. Uma vez que a coroa portuguesa prendeu todos os denunciados por Joaquim Silvério, ela naturalmente iniciou o processo de julgamento deles. O julgamento dos que haviam sido presos se estendeu por 3 anos e somente em março de 1792 é que saiu a sentença. E a sentença dada por Portugal determinou que 11 dos envolvidos seriam condenados à morte. No entanto, pouco tempo depois, uma ordem que havia sido mandada diretamente por Dona Maria, rainha de Portugal, decretou que dos 11 que haviam sido condenados à morte, 10 receberiam um perdão real e foram condenados apenas ao degredo. Somente um foi condenado, manteve a sua punição mantida, e esse foi exatamente Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. Por isso, Tiradentes ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792. Logo em seguida, o seu corpo foi esquartejado. Sua cabeça foi colocada à mostra na praça principal de Ouro Preto e as outras partes do seu corpo foram espalhadas pelas estradas da cidade. O porquê de somente Tiradentes ter sido executado, de não ter tido a sua pena revertida a degredo ou a outras formas que poderiam ter sido decretadas por Dona Maria, os historiadores argumentam que isso está relacionado primeiro com o fato de Tiradentes ser o único dos envolvidos que não pertencia à elite econômica e política de Minas Gerais e, portanto, ele não tinha influência. Além disso, os historiadores eles também argumentam que durante os processos, durante os interrogatórios que foram realizados com todos os que haviam sido presos, Tiradentes foi o único que não negou o seu envolvimento com a Inconfidência e também foi o único que não abriu mão da defesa aos ideais republicanos. Então, ele era um ardoroso defensor dos ideais republicanos. Então, a junção desses dois fatores, segundo os historiadores, o fato dele não pertencer à elite de Minas Gerais e não possuir influência na política, nos quadros políticos da colônia, e segundo, por ele não ter negado a sua participação e os ideais republicanos, foram determinantes então para que a pena de Tiradentes tenha sido mantida e por isso ele tenha sido então enforcado em 21 de abril. A imagem de Tiradentes ela seguiu esquecida durante algum tempo na história do nosso país e ela foi resgatada com a proclamação da República, que aconteceu em 1889. Durante o período da monarquia, a imagem de Tiradentes ela seguiu esquecida por motivos óbvios. Primeiro pelo fato de Tiradentes ser um defensor da República e não de uma monarquia, e além do fato de a execução de Tiradentes ter sido ordenada por Dona Maria, que era
parente em linha direta de Dom Pedro I e Dom Pedro II, que foram os monarcas do Brasil durante o período da monarquia. Então isso acaba nos ajudando a entender o porquê que a figura dele continuou esquecida durante o período da monarquia. E durante a proclamação da República, a imagem dele foi resgatada, romantizada e foi transformada em herói. O dia da execução dele acabou se tornando feriado e, a partir daí então, Tiradentes passou a ser exaltado como um herói nacional. Outro movimento separatista que aconteceu no final do século XVIII no Brasil foi a Conjuração Baiana, também conhecida como Conjuração dos Alfaiates, pelo grande número de alfaiates que participaram do movimento. Esse movimento ele também teve caráter separatista e ele aconteceu na cidade de Salvador. A Conjuração Baiana ela foi motivada principalmente pelas péssimas condições de vida que existiam na cidade de Salvador naquele período e principalmente pela falta de alimentos, que havia motivado uma série de revoltas na cidade no período de 1797 e 1798. Por conta disso, diferentemente da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana foi um movimento de caráter popular. Por ter sido então um movimento de caráter popular, a Conjuração Baiana ela contou com a adesão de pequenos comerciantes, soldados, escravos, principalmente dos alfaiates, mas esse movimento ele também teve o envolvimento de algumas pessoas da elite da cidade de Salvador e da elite da Bahia que estavam insatisfeitas com as restrições que Portugal colocavam sobre a colônia. Esse movimento, assim como a Inconfidência Mineira, também foi inspirado em ideais iluministas que defendiam o livre comércio, direitos iguais entre todos os homens e outros movimentos que haviam acontecido fora do Brasil também serviram de uma certa forma, também influenciaram o acontecimento da Conjuração Baiana. E aí a gente pode destacar a Revolução Francesa e a Revolução Haitiana. A Conjuração Baiana, assim como aconteceu na Inconfidência Mineira, era um movimento então de caráter separatista que defendia a formação de uma república, que nesse caso seria a República Baiense. Para a gente poder entender o porquê que esses movimentos defendiam apenas a independência, a formação de uma pequena república local, a gente precisa levar em consideração que nessa época, no final do século XVIII, ainda não havia essa consciência do Brasil como um todo, ou basicamente do brasileiro enquanto um sentimento patriótico. Então, por isso que esses movimentos eles acabavam priorizando os interesses regionais e por isso então eles defendiam a formação de uma pequena república que era basicamente restrita aos territórios da capitania a qual eles viviam. Na República Baiense, as pessoas que estavam envolvidas com a Conjuração Baiana, eles defendiam o fim da escravidão. E aqui a gente pode já estabelecer uma grande diferença da Inconfidência Mineira com a Conjuração Baiana, porque conforme eu falei, os envolvidos na Inconfidência Mineira, eles não tinham um consenso sobre o fim da escravidão, ou seja, não estava na pauta de prioridade deles promover a abolição da escravidão no Brasil, diferentemente da Conjuração Baiana, que por ter sido um movimento de caráter popular, que teve a adesão de negros e de escravos libertos, então defendia o fim da escravidão. Além disso, esse movimento ele defendia também o estabelecimento do livre comércio e isso é uma pauta que de uma certa forma estava mais relacionada com os interesses da elite daquela região que de uma certa forma se beneficiaria com o fim das restrições ao comércio que eram impostas por Portugal e uma vez estabelecido o livre comércio eles poderiam comercializar com o que eles quisessem e isso acabaria sendo interessante para essa elite. Além disso, os envolvidos na Conjuração Baiana, eles defendiam a punição a todos aqueles que fossem contrários à liberdade que era defendida no movimento deles. E essa liberdade, ela, de uma certa forma, não estava apenas relacionada com a elite, mas, conforme eu falei, pelo caráter popular do movimento ela estava, então ela se ampliava também para o povo. E outra característica, outra ideia defendida por esse movimento era o de promover o aumento dos salários dos militares naquela região. E isso a gente pode ver como basicamente um mero interesse dos envolvidos na Conjuração Baiana de ter o apoio dos exércitos que estavam estabelecidos naquela região. Além disso, outras ideias que eram defendidas pelos envolvidos na Conjuração Baiana era a diminuição dos impostos e a abertura dos portos, e isso daí
novamente, são interesses que estão relacionados principalmente com a elite daquela região que economicamente se beneficiaria uma vez que essas medidas fossem tomadas. A Conjuração Baiana, assim como a Inconfidência Mineira, foi um movimento que acabou não ultrapassando, de uma certa forma, o momento de conspiração, ou seja, não chegou a acontecer de fato a conspiração na cidade de Salvador. A única coisa que aconteceu em agosto de 1798 foi que os envolvidos no movimento começaram a espalhar panfletos pela cidade de Salvador, convocando a população a aderir ao movimento, e esses panfletos eles acabaram atraindo a atenção das autoridades locais. E com isso, então, as autoridades locais começaram a investigar e a interrogar pessoas para ir atrás dos envolvidos. Uma vez que os interrogatórios deram resultado, os envolvidos no movimento da Conjuração Baiana acabaram sendo presos. Uma vez que os principais envolvidos com o movimento da Conjuração Baiana foram presos, eles foram julgados pelas autoridades portuguesas e eles acabaram sendo condenados por terem participado desse movimento. Ao todo, nós tivemos na Conjuração Baiana, nos julgamentos realizados por Portugal contra os envolvidos da Conjuração Baiana, 4 pessoas que foram enforcadas, 7 foram degradadas, ou seja, foram expulsas do Brasil e todas elas foram enviadas para a África, e outros 8 envolvidos foram condenados à prisão e receberam como punição 500 chibatadas. A gente consegue perceber então que as punições aos envolvidos na Conjuração Baiana foram muito mais rígidas, muito mais severas do que aos envolvidos na Inconfidência Mineira. Novamente comparando, na Inconfidência Mineira nós tivemos 10 pessoas que foram condenadas ao degredo, presas e condenadas ao degredo, enviadas para a África, e uma foi enforcada, que nesse caso era o Tiradentes. Na Conjuração Baiana, nós tivemos então 4 pessoas que foram enforcadas e esquartejadas, nós tivemos 7 pessoas que foram degradadas e nós tivemos 8 pessoas que foram presas por um período indeterminado e que receberam como punição 500 chibatadas. A gente percebe então que há uma diferença bem clara nos níveis de rigidez das punições. Isso a gente pode considerar primeiro, porque o movimento realizado na Bahia ele teve caráter popular, ou seja, ele não teve tanta adesão das elites locais como havia acontecido na Inconfidência Mineira, e isso, de uma certa forma, acabou sendo um fator que, de uma certa forma, ampliou a rigidez das punições que foram aplicadas. E além disso, o movimento realizado na cidade de Salvador, ele teve a adesão em massa de negros e de escravos libertos. E naquela época existia um temor muito grande das rebeliões realizadas por negros libertos e por escravos, porque exatamente naquela década estava acontecendo a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana foi basicamente uma revolução, uma rebelião de escravos que trabalhavam na colônia de São Domingos, uma colônia francesa, e que essa rebelião desses escravos, que se iniciou em 1791, acabou conduzindo a colônia de São Domingos à independência, e assim o Haiti surgiu como nação independência. Então, naquela época, existia um temor muito grande de que o que havia acontecido no Haiti se repetisse no Brasil. E por isso, então, que as penas que foram aplicadas aos envolvidos na Conjuração Baiana foram penas muito mais rígidas, porque existia esse temor e essa rigidez, então, ela servia de aviso para que movimentos desse tipo não acontecessem novamente, para que, naturalmente, a população ficasse intimidada. Então essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de estarem curtindo e compartilhando o nosso vídeo. Também não se esqueçam de estarem se inscrevendo no nosso canal. Caso vocês tenham alguma dúvida, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para vocês poderem estar acessando depois. Espero vocês na próxima aula. Até mais!